Os mais diversos estilos arquitetônicos estão representados em prédios da capital. Desde o neoclássico, passando pelo Art Deco e pelas fases do modernismo, até alcançar o estilo moderno. E quais são as tendências para o futuro de Belo Horizonte? A Escola de Arquitetura da UFMG, que completa 80 anos agora em 2011, tem muito a ver com essa história. Por isso, nossa equipe convidou o diretor da escola, o professor Flávio Cassaladi, para mostrar a evolução dos estilos e a transformação da capital. 114 anos se passaram desde a inauguração da capital mineira. A cidade planejada cresceu e ao longo da história se transformou a partir dos sonhos e traços de arquitetos. Na década de 30, foi fundada a Escola de Arquitetura, desvinculada das escolas de Belas Artes e Engenharia. A sede própria, inaugurada em 1954, traz a marca da concepção modernista. Mas muito antes, professores da escola deixaram seus nomes em construções emblemáticas de Belo Horizonte, como o prédio do Automóvel Clube, representativo das 3 primeiras décadas e projetado em estilo eclético por Luiz Signorelli. O edifício Automóvel Clube ainda segue a tendência das primeiras décadas de criação da cidade, que é a tendência de fazer uma arquitetura eclética de inspiração neoclássica. Vocês podem ver que o edifício ele tem características e ornamentos que lembram a arquitetura clássica da Grécia e de Roma. Em 1935, o palacete arquiepiscopal de Signorelli, Rafael Uberti, anuncia uma mudança arquitetônica com seu estilo Art Deco. O Art Deco, vocês podem reparar que ele é uma transição entre aquela arquitetura do Automóvel Clube, que é uma arquitetura de inspiração neoclássica, para o moderno. O moderno é um estilo em que já se começa a buscar uma certa pureza das formas, uma certa geometria. Então o Deco ele faz uma transição entre esses dois momentos. A antiga sede do DCE da UFMG, projetada por Silvio de Vasconcelos em 53, é um marco da primeira fase modernista. Aqui a gente já vê o prédio totalmente despojado do ornamento, porque a beleza da arquitetura começa a ser exatamente o jogo dos seus volumes. A forma geométrica, a forma prismática, a forma da arquitetura naquilo que ela tem de funcional. Havia até um disco que na época se dizia que a forma segue a função. Então, revelar a função era exatamente a meta da arquitetura modernista. A estrutura do prédio do BDMG, de 1969, acentua a tendência modernista que entra em sua segunda fase. A beleza ainda está na forma arquitetônica e não no ornamento. Mas a beleza também está na verdade. E aqui a verdade é revelada na explicitação da função de cada elemento arquitetônico. Vocês veem que o pilar serve como pilar de sustentação. As paredes não têm mais função de sustentar o prédio. Então, a única função delas é separar o interior do exterior. Então, ela pode ser leve, e aí se usa o vidro. Então, nesse edifício, a gente pode perceber isso. A verdade dos elementos arquitetônicos revelada na própria forma, que é o ideal da beleza modernista. O estilo pós-moderno do Centro de Apoio Turístico de Belo Horizonte, em 1992, rendeu ao projeto de Eolo Maia o apelido de Rainha da Sucata. O pós-moderno não deixa de ser também um ecletismo, porque ele tentou atualizar os ornamentos que a gente viu na arquitetura, especialmente a arquitetura de inspiração neoclássica, brincar um pouco com isso, geometrizar um pouco aqueles ornamentos, mas recuperar o ornamento de uma outra maneira, que é o que a gente vê aqui nos elementos do Rainha da Sucata, nos elementos de ventilação, no coroamento do edifício, na brincadeira daquela semicúpula com as cúpulas da Praça da Liberdade. Então é uma tentativa de recuperar, vamos dizer, o vocabulário da arquitetura que estava ficando muito restrito aos seus elementos básicos. Na capital, uma exposição em comemoração aos 80 anos da Escola de Arquitetura reúne o passado e as perspectivas do futuro arquitetônico da capital. A exposição reúne 14 trabalhos numa retrospectiva da relação entre Belo Horizonte e a Escola de Arquitetura da UFMG. Do resgate histórico dos estilos arquitetônicos da cidade até projetos com propostas para a capital do futuro, em que preocupações como mobilidade, qualidade de vida e meio ambiente vão nortear a ocupação do espaço urbano.
São as lembranças do passado e as visões do futuro. A exposição premiou 3 projetos. O Favela Plug foi o primeiro colocado. A proposta: interferir em comunidades em áreas de risco a partir do preenchimento das encostas com resíduos da construção civil. Uma nova proposta de assentamento urbano, de planejamento dessas áreas, e com isso a gente consegue levar a infraestrutura adequada para todos esses moradores. O projeto Diálogos, classificado em 2º lugar, propõe a troca de informações entre moradores de comunidades carentes e profissionais da arquitetura, na busca de soluções que atendam às demandas essenciais. A gente propõe uma troca de conhecimento, provocando a transformação dos 2 saberes, tanto deles quanto nosso, mas sempre preservando a autonomia e o poder de decisão dos próprios moradores. E uma ideia para o Céu de BH ficou com o 3º lugar. Os estudantes resgatam os antigos dirigíveis do século XIX como meio de transporte na capital mineira do século XXI. A gente observou que as novas tecnologias de hoje, elas permitem que esse sistema seja usado com mais segurança. Então, se a gente tem a questão da segurança, uma melhor mobilidade e ainda possa ser um caminho mais prazeroso para a pessoa que está utilizando, a gente aliou essas 3 questões e aí tentou construir uma ideia de como que seria a articulação desse sistema dentro da cidade de Belo Horizonte, quais seriam os pontos interessantes de se utilizar. A arquitetura é assim: os estilos se alternam, se incorporam, à medida que o mundo se transforma e demanda novas ideias. O arquiteto tem que pensar a sua época. A exposição está na Sala Maristela Tristão do Palácio das Artes até domingo. O horário de visitação até sábado é de 9h30 da manhã às 9 da noite e domingo das 4 até as 9 da noite.